Você tem interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se liga só no recado especial que eu tenho para te dar. Quem me chamar no WhatsApp, eu vou oferecer uma condição especial para entrar no curso do Zero à Fluência, o meu curso completo. Uma condição de boleto parcelado. A última oferta que eu vou fazer para você vir estudar comigo dentro dessa jornada do Zero à Fluência é a seguinte: por apenas 12 vezes de R$100, parcelado via Pix ou via boleto, você vai poder embarcar comigo dentro desse curso com acesso vitalício. Só que essa oferta é por tempo limitado. Para você garantir essa oferta, você vai vir aqui no link da descrição e vai me chamar no WhatsApp. É simples. Clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do Zero à Fluência. Let's bora? Vamos lá. Pois é, estamos aqui conectados mais um dia para mais uma aula com filmes. E hoje nós trouxemos uma cena de um filme de animação da Pixar, o famoso Monstros S.A., que no inglês é conhecido como Monsters, Inc. Bom, eu quero aqui, antes de começarmos essa aula, pedir para você deixar o seu like aqui neste vídeo e também me seguir lá no Instagram, @teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Hoje nós vamos começar essa aula assistindo esta cena sem legenda alguma. Eu vou soltar essa cena aqui do filme e você vai comentar aí no chat ao vivo de 0 a 10 o quanto que você consegue entender dessa cena. Bora lá! How can I do this? I'm gonna be so stupid. This could destroy the company. The company? Who cares about the company? What about us? That thing is a killing machine! I bet it's just waiting for us to fall asleep. And then, wham! Oh, we're easy prey, my friend. Easy prey, we're sitting targets. Pois é, o contexto dessa cena é o seguinte: o Mike Wazowski e o Sully levaram a Boo para casa, só que eles não sabiam nada absolutamente sobre ela. Eles literalmente achavam que ela era uma máquina mortal que iria em qualquer momento acabar com eles, né? Enfim, eles não sabiam que era apenas uma criança, né? Inofensiva. Nós vamos assistir essa cena mais uma vez sem legendas. Eu gostaria que você comentasse aí se agora vai ficar um pouco mais claro de entender agora que você entendeu o contexto. Vamos lá, mais uma vez sem legendas. How can I do this? I'm gonna be so stupid. This could destroy the company. The company? Who cares about the company? What about us? That thing is a killing machine! I bet it's just waiting for us to fall asleep. And then, wham! Oh, we're easy prey, my friend. Easy prey, we're sitting targets. Pois é, comente aí no chat ao vivo se agora ficou mais clara a compreensão, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos assistir essa cena mais uma vez, porém agora com legendas em inglês. Identifique agora se ficará muito mais clara a compreensão dessa cena, já que teremos o auxílio visual das legendas. Bora lá! How can I do this? I'm gonna be so stupid. This could destroy the company. The company? Who cares about the company? What about us? That thing is a killing machine! I bet it's just waiting for us to fall asleep. And then, wham! Oh, we're easy prey, my friend. Easy prey, we're sitting targets. É isso aí, people. Eu vou colocar a cena aqui no meu lado direito e nós vamos analisar
frase por frase, palavra por palavra. Eu gostaria que enquanto você me assiste aqui, você anotasse todas as palavras novas, escrevesse aí no bloco de notas, no caderno, que você não ficasse apenas aqui de telespectador, mas que você interagisse comigo, comentasse. A cada frase eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários o que você acha que significa, como que nós podemos traduzir, como que nós podemos adaptar, e juntos vamos analisar essa cena do começo até o fim. Bora lá, vamos começar aqui com a primeira frase da cena, que foi a frase do Sully. Olha só, ele estava alimentando ela, né? How can I do this? I'm gonna be so stupid. Vamos lá. A frase dele foi a seguinte. How can I do this? I'm gonna be so stupid. Bom, para começarmos aqui, escreva aí nos comentários o que vocês acham que significa essas duas frases. São frases simples, tá? Não é nada assim além do comum. O que nós precisamos entender aqui? Primeiramente, ele está usando nas duas frases um modal verb, que é o modal verb could. O que é o could? É o simplesmente poderia, podia, ou às vezes pude, né? Pode ser o verbo poder no passado. Então, quando ele faz essa pergunta, how could I do? Claro, ele pronuncia isso, how could I do this? How could I do this? Preste muita atenção. Toda vez que você junta could com I, você vai pronunciar could I, ok? Então, a primeira palavra da pergunta, né? Tanto da pergunta de cima quanto da pergunta de baixo é how. E how significa como. Essa é a primeira palavra dessa cena. Escreve aí, how, como. Segunda coisa que você acabou de ver aqui é que o termo could pode significar poderia, podia ou, nesse caso, pude, né? Como eu pude? Então, eu vou colocar aqui essas três palavras. Você pode traduzir o could para esses três. Nesse caso, vai depender muito do contexto. Aqui é pude, né? Como eu pude? Aí, depois temos o I, que é eu, né? How could I? E depois temos do. Do nessa frase significa o verbo fazer. E aí, por último, na primeira linha, temos o termo this. Vamos lá, então. Escrevam aí. Do, fazer. E aí, depois temos this, que significa este, esta. Então, literalmente, você tem ali este, esta. Ou você pode também traduzir o this para isto. Então, literalmente, a primeira frase dele é como eu pude fazer isto? E aí, na segunda frase, ele diz assim, how could I be? Nós aprendemos na escola que verbo to be significa ser ou estar. Grava isso aí, ó. Be, ser ou estar. Então, quando ele pergunta how could I be, significa como eu pude ser. E depois, so, tão, intensificando, né? So stupid. Tão estúpido. Como eu pude ser tão estúpido? How could I be so stupid? Então, você percebe? São duas frases que ele fez para o Mike, o amigo dele, que tá ali do lado esquerdo ali, né? Do lado direito dele, no caso, né? Mas as duas perguntas foram feitas em primeira pessoa. Como eu pude fazer isso? Como eu pude ser tão estúpido? Temos, então, a tradução da primeira frase, das duas primeiras perguntas. Vamos voltar aqui desde o começo, então, para analisarmos novamente, irmos para a segunda etapa dessa aula. How can I do this? I'm gonna be so stupid. This could destroy the company. Olha só a terceira frase dele. O Sully, ele valorizava demais a carreira dele na Monstros S.A., a empresa que eles trabalhavam. E aí ele fica extremamente preocupado, primeiramente, com a companhia, não com a vida deles. E aí ele faz essa seguinte afirmação. This could
destroy the company. O que ele está dizendo? Comentem aí no chat ao vivo. This, nós falamos. Significa isto. Could, nós falamos. Significa poderia, podia. Pude, né? No caso, pude ali é porque era a primeira pessoa. Aqui ele está falando, isso poderia. Você pode até adaptar para isso pode, tá? Mas aqui é isso poderia, uma possibilidade. Toda vez que você quer se referir a alguma possibilidade, algo que poderia acontecer, você pode usar o could. Depois ele usa o verbo destroy, que é um cognato, né? Literalmente, você lendo essa palavra, você já sabe que significa destruir. Então, isso poderia destruir, isso pode destruir, isso poderia destruir. The company, a companhia. This could destroy the company. Isso pode destruir a companhia. Vamos voltar aqui no início da cena. How can I do this? I'm gonna be so stupid. This could destroy the company. E aí vem a frase do Mike Wazowski. Preste muita atenção no que ele vai falar. Ele não tá se importando com a empresa, ele tá se importando com a vida dele, olha só. Company. The company? Who cares about the company? What about us? É isso aí, ó. Vamos lá, vamos pegar a primeira citação dele. The company? A companhia? Tipo assim, é sério que você tá prestando atenção na companhia? Você tá se preocupando mais com a companhia? E aí ele faz a seguinte frase. Bom, a gente sabe que the company é a companhia, a empresa. Enfim, estávamos aqui, inclusive, falando dessa palavra agora há pouco, né? E aí ele faz a seguinte frase na linha de baixo. Who cares? Escreva essa pergunta. O que significa, Murilo? Who cares significa quem se importa. Ou você pode adaptar isso para quem liga. Sabe quando você quer falar para alguém? Quem se importa? Quem liga? Who cares? Quem liga, né? Quem se importa? E olha, sempre que você quer falar se importar com algo, você não fala care with. Ó, percebe que eles usaram a preposição about. Então, who cares about? Quem se importa sobre. Você não vai traduzir about nessa frase para sobre. Você vai ter que traduzir para com. Mas about não é com. Por quê? Porque a gente aprendeu que with seria a palavra com. Só que nem sempre você vai usar o com no inglês do mesmo jeito que você usa no português. Um exemplo disso, talvez você não se lembre, mas a gente já falou muito sobre isso aqui. Quando eu quero falar, por exemplo, eu converso com você. Quando eu quero fazer essa frase, eu converso com você, talvez você não saiba, mas a gente não usa with, do com, literalmente. Então, você não pode se prender aos sentidos literais exatamente por isso. Isso aqui é o inglês da vida real. Você vai ver as pessoas falando assim, eu preciso falar com ele. I need to talk to him. Por quê? Porque depois do talk, conversar, falar, a gente usa to. Isso aqui é o mesmo sentido ali do care. Se eu quero falar, por exemplo, eu me importo com você. Eu vou dar um exemplo aqui para você escrever e utilizar essa frase depois, tá? Se eu quero falar eu me importo com você, eu não vou usar o with. Por quê? Porque agora você aprendeu que você vai usar o care, de se importar, com about. Por que tem um S no care? Porque ele está sendo conjugado na terceira pessoa no presente simples. Who é como se fosse o it. Se referindo a alguém na terceira pessoa. Sempre que se refere a he, she, it, você tem que colocar um S depois no verbo. Por isso que tá who cares. Então, se eu quisesse falar assim, eu me importo com você, você diria simplesmente dessa forma. I care about you. I care about you. Então, eu me importo com você. I care about you. Mas se você quer perguntar quem se importa com a companhia. Who cares about the company? The company. Who cares about the company? Vamos entender novamente essa frase. Vamos lá, vamos retornar aqui para a gente recapitular novamente. Gente, entenda uma coisa, tá? A repetição é o que te ajuda a gravar. A repetição escrita, lida, assistida, ouvida, falada é o que vai ajudar o seu inglês a alavancar. Não pense que pegar esse filme aqui e assistir ele inteiro em inglês assim de uma vez, sem pausar, sem anotar, sem reproduzir, vai melhorar alguma coisa, tá?
Por quê? Porque não se trata do consumo excessivo, se trata do consumo pausado. Aquilo que você pausa, consome, rumina. Ruminar é o que a vaca faz, né? O que a vaca faz? A vaca, ela ingere um alimento e ela vomita aquilo para a boca, ela fica ali ruminando, extraindo todos os nutrientes daquilo. O que você precisa fazer dentro do inglês não é diferente disso. Você precisa ruminar, extrair tudo que você pode dentro de uma cena de 20 segundos. Essa cena tem 20 segundos, literalmente. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Explorando tudo sobre cada palavra. Você quer tornar os seus estudos com filmes eficazes? Comece a debulhar palavra por palavra. Se você não fizer isso, você vai só passar o filme inteiro colhendo migalhas, entendendo um pouquinho. E não é essa a ideia, né? Vamos lá. How can I do this? I'm gonna be so stupid. This could destroy the company. The company? Who cares about the company? E aí ele faz essa pergunta aqui, ó. What about us? Só que você vai perceber que isso tudo é pronunciado junto. Talvez você conhece essas três palavras, né? What, o que, about, sobre, us, nós. O que sobre nós? É isso que ele está perguntando? O que sobre nós? Obviamente que não. Aqui ele está perguntando o seguinte. E quanto a nós? Olha só como que ele pronunciou isso. What about us? That thing is a killing machine! Voltando. Olha só como que ele pronuncia. The company! What about us? What about us? Pronuncia comigo isso aí, gente. What about us? What about us? E quanto a nós? Grava essa expressão. Toda vez que você quiser falar assim, e quanto ao fulano, e quanto a o inglês, e quanto a alguma coisa. Sempre que você quiser usar a expressão e quanto a, você vai usar o what about. Muitas vezes você pode até utilizar o how about. Enfim, quando ele fala what about us, eu vou escrever aqui exatamente o jeito que é pronunciado, porque eu sei que tem muita gente que gosta disso, né? Então você vai pronunciar da seguinte forma. What about us? What about us? Você vai pronunciar desse modo aqui, ó. What about us? What about us? Pronuncia comigo aí, gente. What about us? 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 E é isso aí. What about us? Bora ouvir essa frase novamente. Vamos lá, retornando um pouquinho aqui. Destroy the company. The company? Who cares about the company? What about us? E aí vem essa frase aqui, preste muita atenção. That thing is a killing machine. Olha só. That thing is a killing machine! Eles falam aquela coisa, né? That thing. Eles não conheciam nada sobre as crianças ali na história do filme. As crianças eram literalmente perigosas demais para eles, né? Então, ele trata a criança como aquela coisa. That thing. Então, entenda uma coisa, ó. Nós falamos ali em cima sobre o this, certo? O termo this, que a gente falou em cima, né? Este, esta, preste muita atenção nisso. Você sempre vai usar this para coisas que estão perto de você. Então, se você está se referindo a objetos, por exemplo, você diria this thing, esta coisa que está perto de mim. Por isso que a gente traduz para este ou esta. Se eu quisesse falar aqui, este celular, this cell phone. Este celular está aqui na minha mão. This cell phone. Então, ó, vou pegar meu celular aqui para fazer o exemplo para você. Ó. Tá aqui meu celular e eu quero falar assim. Este celular. This cell phone. Tá perto de mim. Agora, se o celular estiver longe, ele tá ali na mesa, tá afastado de mim. Como é que eu vou utilizar? Você vai transformar o this para o that. Entenda uma coisa. Quando as coisas estão longe de você, você usa o demonstrativo that, que significa, representa coisas que estão longe de você. E aí você vai traduzir that para aquele, aquela, aquilo. Então, quando ele fala ali, ó, that thing, ele aponta, inclusive, olha só. It's a killing machine! Quando ele aponta, indica que o quê? Tá longe, não tá perto. Ele fala that thing,
como vocês podem perceber, as duas palavras são pronunciadas com o som do TH. O som do TH você vai pronunciar sempre com a ponta da língua ali, ó. That thing. Ó, olha aqui a minha língua, ó. That thing. That thing. Com o tempo, isso aqui começa a ficar natural, tá? Parece som de F, mas não é fat thing, tá? Não é som de F. Também não é som de S, tá? Não é sat, thing, não. É o som do TH, que é um som que não tem na língua portuguesa. Então, você vai pronunciar dessa forma. That thing. That thing. E aquilo que eu falei, toda e qualquer palavra que termina com ing, que é o exemplo aqui do thing, você não pronuncia a letra G. Escreve isso aí como uma observação no seu caderno bem grande, assim. Toda palavra que termina com ing, você não pronuncia a letra G. Então, você não vai pronunciar a letra G aqui no thing, você não vai pronunciar a letra G ali no killing, você não fala killing, esquece G. Então, that thing, aquela coisa, is a... Você junta is com a, você não fala is com som de S, tá? Isso aqui talvez você nunca aprendeu na sua vida sobre verbo to be. Mas a transcrição dessa palavra, a transcrição fonética dela é isso aqui, ó. O som de Z é uma pronúncia leve. Você não fala is com som de s. Não, é som de Z. É leve. Is. That thing is... E como é que você sabe que é som de Z? Porque você vê ele falando that thing is a... Você não fala isa. Não, é isa. E aí depois, o que significa isa? Significa é uma ou é um. Porque a gente aprendeu aqui, em várias das aulas que nós já fizemos aqui, que a significa um ou uma. Por que eu falo a e não a? Porque essa palavra, esse artigo indefinido, ele não é pronunciado igual no português. A, tá? A killing machine. Não. That thing is a, outra vogal que a gente não tem no português, a killing machine. Killing machine. Entenda uma coisa aqui, ó. Killing vem do verbo matar. Literalmente, killing, matar. Esse é o verbo matar. Killing. Ele tá com ing, certo? Por quê? Porque ele está sendo usado como uma característica da palavra que vem a seguir, que é a palavra machine, que significa máquina. Quem aí já conhecia a palavra machine? Significa máquina. Então, se você quer dar uma característica para a máquina, ela é uma máquina do quê? Você coloca antes a característica da máquina, certo? Vamos supor que é máquina de papel. Paper machine. Tá aí um exemplo. Vamos supor que é máquina de computadores. Um exemplo, vai. Computers machine, né? Máquina de computador. Eu estou dando um exemplo aqui para que você entenda que qualquer característica que você quiser utilizar para o tipo da máquina, você vai usar antes da palavra machine. Foi o que eles fizeram aqui. Eles usaram o killing, o verbo matar com ing, e depois a palavra machine, transformando assim máquina de matar. Ou você pode traduzir para máquina mortal. Ela é uma máquina mortal, uma máquina mortífera. Enfim, that thing is a killing machine. Aquela coisa é uma máquina de matar. E aí vamos para a sequência. Vamos reouvir aqui essas frases novamente, né? Vamos lá. Retornando aqui. Vamos lá. How can I do this? How can I be so stupid? This could destroy the company. The company? Who cares about the company? What about us? That thing is a killing machine! Vamos lá para as últimas frases dessa cena. Preste muita atenção. Let's go. I bet it's just waiting for us to fall asleep. And then... Wham! Vamos lá, retornando a essa frase. Ele começa dizendo da seguinte forma. I bet. Nós já falamos aqui que bet significa o verbo apostar. Escreve aí no seu caderno, bet, apostar. Então, obviamente, se ele fala I bet, eu aposto.
né? Esse I bet, né, dá aquela ideia que eu acho, né? Eu aposto, é uma coisa duvidosa, né? E aí é interessante porque ele se refere a ela como it is. Lembrando que essa contração que você tá vendo aí, it's, é uma abreviação de it is. Literalmente, isso está. Pode ser traduzido para ele está ou ela está, para tudo que não é pessoa. Obviamente que ele não sabe que ela é uma pessoa, acha que é uma máquina, né? Enfim, se refere a ela como it. Isso é muito interessante aqui, porque ele fala it's, isso está, ele está, ela está, enfim. Just waiting. Preste muita atenção. Se eu falo assim, ó, it's waiting, dessa forma, it is waiting, né? Sem abreviação, vamos falar dessa forma. It is waiting. Seria ele está esperando, se referindo a algo. Tudo que não é uma pessoa, mas ele está se referindo a ela com it. Se eu falo só isso, significa ele está esperando. Isso está esperando. Ela está esperando. Obviamente não foi só isso que foi utilizado. Nós temos ali o just. Just, você pode traduzir ali para só, somente, apenas. Então, literalmente, você pode traduzir ali as 4 primeiras palavras para eu aposto que ela só está. E aí depois temos esperando. Waiting. Então, I bet it's just waiting. Só que aqui tem um detalhe. Você vai juntar bet com it's. I bet it's just waiting. I bet it's... Pronuncia comigo aí. I bet it's just waiting. Vai lá, fala comigo aí enquanto você tá assistindo. Por favor, interaja comigo aqui. I bet it's just waiting. I bet it's just waiting. For us. Por nós. Nós já falamos aqui que us é o que significa nós. É interessante demais, porque nós precisamos entender de uma vez por todas o seguinte, que você usa o we para começar frases, tá? Grava isso aqui, ó. We significa nós, mas você usa ele antes do verbo para começar a frase. Tipo, we are the champions, né? Nós somos os campeões. Nós precisamos fazer isso. We need to do this. We. Tô usando we por quê? Porque tá começando a frase, tá antes do verbo. Porém, quando nós estamos recebendo uma ação, ao invés de usar we, você vai usar us. Então, o que você precisa entender? Toda vez que você estiver recebendo uma ação, você vai usar us. Então, conosco, com nós, né? With us. Por nós, for us. Foi o que foi utilizado aqui na cena. Então, I bet it's just waiting for us. Eu aposto que ela tá só esperando por nós. E aqui a frase não acabou ainda, né? Porque temos ali na sequência isso aqui, ó. To fall asleep. Quem aí arrisca dizer o que significa to fall asleep? Quem aí já viu to fall asleep? Uma dica para vocês. To fall significa cair. E tem a ver com cair. Você pode traduzir to fall asleep para cair no sono. Então você tem aqui, ó. I bet it's just waiting for us. Eu aposto que ela só está esperando por nós. To fall asleep. Dormirmos, cairmos no sono. Você vai ter que adaptar aquele for us ali, né? Não dá para deixar por nós, né? Para nós. Não dá. Você vai ter que adaptar para a seguinte forma. Eu aposto que ela só está esperando a gente cair no sono. Nós cairmos no sono. É desse modo que você vai ter que adaptar aqui. E aí no final você tem isso aqui, ó. Grava isso aqui, ó. And then... Você pode traduzir para e depois ou e então. Escreve aí, ó. And then. Olha só, você não pronuncia and then. Você fala and then. And then. E depois. E então. And then. E aí, no final, temos aquela palavra ali, ó. One.
Murilo, o que é isso? Vamos lá. One é uma palavra relacionada ao susto e de repente, ha! Né? Você pode perceber que até o Sully ele dá um pulo na hora, né? Vamos voltar ali só pra você ver essa cena, ó. Olha só. Waiting for us to fall asleep. And then whap! Olha lá, o Sully levou um susto. Porque o one é uma expressão de e ha! E, né? Pô! De repente ela pega a gente, né? Enfim, é uma... A gente chama de onomatopeia, né? Está representando um som, né? Então ela vai esperar a gente dormir, então... Ha! Pegou. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Escreva aí nessa frase no chat ao vivo, essa frase no chat ao vivo, como que você pode traduzir ela toda. Vai lá. I bet it's just waiting for us to fall asleep and then wham! Vai lá. Wham! Escreve aí no chat ao vivo. Vamos lá, interaja comigo. Escreveram? Alright, very good. I bet it's just waiting for us to fall asleep and then wham! E aí temos a citação final da frase. Vamos retornar aqui essa cena para recapitularmos novamente. Vamos lá. How can I do this? I'm gonna be so stupid. This could destroy the company. The company? Who cares about the company? What about us? That thing is a killing machine! I bet it's just waiting for us to fall asleep. And then whap! Oh, we're easy prey, my friend. Easy prey, we're sitting targets. Temos a frase final. Vamos lá. Oh, we're easy prey, my friend. Easy prey. We're sitting targets. Vamos lá. O que significa easy prey? Quem aí sabe o que significa prey? Vamos lá, escrevam aí nos comentários o que vocês acham que significa prey. Percebam que esse pray é um pray com E, tá? Quando a gente escreve pray com A, significa o verbo orar. A gente já falou isso aqui na série de aulas com a Bíblia, né? Que pray significa orar ou rezar. Então você tem ali pray, orar, beleza. Mas pray com A e pray com E. Pray com E você vai poder traduzir para presa, vítima... Enfim, nesse caso, presa. Então, o que ele está dizendo com esse we're? Quem aí sabe o que significa we're? É uma abreviação de we are. E como é que você pronuncia esse we're? Você literalmente vai pronunciar dessa forma aqui, ó. We're. Oh, we're easy prey, my friend. We're easy prey. Então, somos presas fáceis. Sabe uma coisa que eu acho sensacional dentro do inglês? É que os adjetivos... Isso aqui facilita muito o idioma, viu? Você pode não notar essa facilidade, mas todos os adjetivos no inglês não existem plurais. Literalmente. Easy... Você pode traduzir para fácil ou fáceis. Agora, olha a palhaçada que é no português. Fala a verdade, gente. Como é que você ensina para um nativo, por exemplo, que fácil é singular e fáceis plural? E tem gente que acha que isso aqui é mais fácil ainda. Agora, você vai para o inglês, qualquer adjetivo, você mantém do mesmo jeito, no singular e no plural. Se você quer falar happy, você pode traduzir feliz ou felizes. E olha, fala a verdade, isso aqui não é muito mais fácil? Quer dizer, happy pode ser feliz ou felizes. Você tem duas palavras no português e no inglês é só uma. Então tem gente que acha que o inglês é muito mais difícil que o português e não é, gente. Isso aqui é comprovado. O vocabulário de adjetivos no inglês é infinitamente menor que no português. Você precisa ressignificar isso, porque talvez você está estudando inglês pensando assim, esse gigante é inalcançável para mim, eu nunca vou conseguir aprender isso. Você vai conseguir simplesmente porque é uma língua pobre de palavras. Quando a gente fala pobre, não é pobre no sentido, na conotação negativa, mas é pobre no sentido assim, tem poucas palavras. Você consegue se comunicar com um vocabulário muito menor do que na língua portuguesa. Isso é fato.
Experimente. Aqui, por exemplo, pray, ele não fala praise. Presas. Não, ele fala só pray. We're easy prey. Nós somos presa fácil. Só que você vai traduzir isso aqui no plural, né? Nós somos presas fáceis. E aí ele fala my friend. Significa meu amigo. Então esse we're easy prey, my friend. Oh, nós somos presas fáceis, meu amigo. E aí ele repete ali na linha de baixo, como vocês podem perceber, easy prey. Mais uma vez, presas fáceis, meu amigo. Nós somos presas fáceis, meu amigo. Presas fáceis. E aí no final ele cita we're setting targets. Preste muita atenção aqui, ó, porque agora eu vou te ensinar a você usar o verbo sit. Quem sabe o que significa sit? Bom, para quem não sabe, sit significa o verbo sentar. Vamos supor que você quer falar o seguinte, ó. Eu estou sentado no sofá. É um exemplo, tá? Como é que você faz essa frase? Escrevam aí nos comentários. Eu estou sentado no sofá. Usando o verbo sit. Vamos lá. Você poderia falar da seguinte forma. Grava isso aqui, ó. Você poderia escrever dessa seguinte forma. I'm sitting on the couch. I'm sitting on the couch. I'm sitting on the couch. Murilo, por que o verbo sentar está com ing? Se você for traduzir isso aqui ao pé da letra, tá literalmente eu estou sentando no sofá. Só que preste muita atenção, eles não usam o sentado na terceira forma, igual a gente imagina que seja, né? No inglês, por exemplo, se você está sentado no sofá e você quer falar eu estou sentado, você fala I'm sitting. Por quê? Porque aquela é uma ação contínua. Você está realizando aquela ação. No português, como é que a gente expressa isso? Eu estou sentado no sofá. Geralmente você só fala, eu estou sentando no momento que você está chegando no sofá. Mas você não mantém essa ação no contínuo. Agora, no inglês, eles mantêm. Quando ele fala ali, ó, we're setting targets, entenda que targets significa alvos. Eu vou escrever aqui para você gravar essa palavra. Targets. Vou escrever até com letra grande aqui para você não esquecer de modo algum. Vamos lá. Targets, alvos. Como que você poderia traduzir esse final aqui? Agora eu quero ver, escrevam aí nos comentários. Como é que você traduz o final ali, ó? We're sitting, você aprendeu que é nós estamos sentados, certo? We're sitting. E targets. Como é que você traduz isso, gente? Faz sentido você traduzir isso aqui ao pé da letra? Traduzir para nós somos alvos sentados? Que estranho, né? Como é que você pode adaptar isso aqui? Quando ele fala we're setting targets, ele tá expressando isso no modo literal. Nós somos alvos aqui, ó, sentados, né? Ou seja, presas fáceis mesmo, exatamente o que ele já tinha citado. Como é que você pode adaptar esse final para não ficar esquisito, né? Nós somos alvos sentados. Não, você pode adaptar isso aqui para nós somos alvos fáceis. Simplifique a sua tradução. Quando você vê que, cara, como é que eu vou traduzir isso aqui? Não deixa a sua cabeça te enlouquecer nesse momento, porque não é sempre que você vai encontrar uma explicação lógica na sua língua materna portuguesa. Muitas vezes você vai se deparar com isso aqui. Faz um teste. Assista esse filme aqui com legendas em português e veja o que eles colocam na legenda em português. Talvez você pense assim, nossa, mas as legendas em português não tem nada a ver com o que eles estão dizendo ali. Mas é exatamente por isso, porque o tempo todo ocorrem adaptações. Bom, para quem não sabe, eu estudo legendagem. Eu estudo legendagem já há muito tempo, né? Eu analiso muitas legendas feitas aqui no Brasil por muitos tradutores nomeados. Mas aqui, você vai sempre perceber que sempre haverá adaptações. Nunca será tradução literal. Você vai perceber que toda tradução literal fica muito esquisito. Por isso que às vezes o cara fala lá às vezes envolve a questão da censura, né? Às vezes o cara fala lá um palavrão no filme original e aí no português aparece algo na legenda assim, tipo, vai se ferrar, né? Ou vai dormir, vai... Enfim, reduz muito. Às vezes é por conta da censura, tá? Não é porque o cara traduziu mal. Não, ele adaptou
para que mantivesse a censura do filme. Enfim, isso acontece muitas vezes. O filme tem palavrões no inglês, e aí vem pro português, ele não tem palavrão algum. Por exemplo, eu estive assistindo esses dias o filme Jogos Mortais. É um filme que no inglês tem muitos palavrões, no português não tem nenhum. Você vai assistir, por exemplo, eu vou falar aqui de um filme de super-heróis, tá? Se você for assistir, por exemplo, X-Men, você vai ver o Wolverine falando palavrão. Você vai ver ele falando palavrão. Isso no Logan, né? No último filme do Logan, agora ele realmente fala muito palavrão. Aquele filme realmente traduziram muitos palavrões. Mas eu tô falando dos filmes de classificação livre. Filmes que estão na Disney. Tem muitos filmes lá que se você assistir em inglês, você vai perceber que eles falam palavrões. Mas na versão dublada, na versão que chega aqui pra gente, com legenda em português, com dublagem, você vai perceber que muitas vezes eles omitem isso. Muitas vezes é pela questão da censura do país, né? Pela qual aquele filme foi transmitido. Então, só pra você entender que muitas vezes você vai ver esse tipo de adaptação em frases que os personagens disseram de um jeito e veio aqui na nossa língua de outro, tá? Mas isso é pra você entender. Adaptações são necessárias. Você poderia adaptar isso tudo aqui pra nós somos presas fáceis, meu amigo. Presas fáceis, somos alvos fáceis. Olha aí, tá vendo? Então, we're sitting targets, pra você não traduzir ao pé da letra, nós somos alvos sentados, né? Você pode adaptar para nós somos alvos fáceis. Você tá representando o mesmo sentido? Você tá passando a mesma ideia que o personagem quer passar? Missão cumprida, você traduziu corretamente. Vamos retornar aqui no início da cena, então, e recapitular mais uma vez com legendas em inglês. Bora lá. How can I do this? I'm gonna be so stupid. This could destroy the company. The company? Who cares about the company? What about us? That thing is a killing machine! I bet it's just waiting for us to fall asleep. And then, whap! Oh, we're easy prey, my friend. Easy prey with sitting targets. É isso aí, gente. Como vocês viram, nós terminamos mais uma análise. E olha, pra gente finalizar essa aula, nós vamos fazer aquilo que nós sempre fazemos aqui. Nós vamos assistir essa cena completa, sem legenda alguma. Agora eu quero que você foque na compreensão. Se agora vai ficar mais fácil depois de todas essas explicações, tá? Eu quero te instigar, eu quero te motivar a você fazer isso na sua casa quando você for estudar com filmes. Ao invés de você pegar o filme inteiro para estudar, ao invés de ficar lá tentando colher migalhas, experimente plantar uma semente de paciência. Ao invés de você estudar o filme todo, pega uma cena de 30 segundos, como essa aqui que tem 20 segundos. Escolha uma cena e comece a debulhá-la. Comece a ouvir várias vezes, repetir várias vezes, ler com legenda em inglês para você extrair as palavras, ver o que elas significam. Gente, tudo isso que eu estou ensinando aqui, você poderia literalmente na sua casa assistir pausando e buscar compreender palavra por palavra. Muitas dessas palavras aqui que eu expliquei para você, você pode descobrir as traduções delas na internet. E muitos artigos, muitos sites que dão ali explicações técnicas sobre cada palavra, sobre como você usar could. Olha só, eu estou recomendando aqui você procurar na internet e também tentar fazer isso sozinho. Por quê? Porque eu fiz isso por anos. Antes de começar esse canal aqui em 2017, eu fiz isso por centenas de vezes. Vocês não fazem ideia do tanto que eu já fiz isso. Baixar filme, assistir com legenda em inglês, repetir, encher o caderno de frase. De repente você está aqui me assistindo, nem caderno você abriu, nem bloco de nota, nem nada para anotar. A sua mente não vai guardar se você não ruminar aquilo, se você não repetir, não falar várias vezes. Tudo aquilo que você esquece dentro do inglês, muitas vezes é porque você não trouxe para a prática e não foi para a utilização. Então não reclame se você estiver esquecendo as coisas que você aprende. Isso é simplesmente um fruto do desuso. Se você não usa, você perde. Se você não aplica, você esquece. Vamos assistir sem legendas porque eu já falei demais, né? Mas vamos lá. Sem legendas, no subtitles. How can I do this? I'm gonna be so stupid. This could destroy the company. The company? Who cares about the company? What about us? That thing is a killing machine! I bet it's just waiting for us to fall asleep. And then, whap! Oh, we're easy prey, my friend. Easy prey with sitting targets.
É isso aí, gente. Finalizamos mais uma aula. Bom, eu gostaria que você comentasse aí no chat, eu gostaria que você comentasse o que você achou dessa aula de hoje, o que você achou sobre Monsters Inc., Monstros S.A. E eu quero te desafiar, depois que essa aula aqui acabar, se você puder, busque mais cenas desse filme em inglês aqui no YouTube. Cenas em inglês é o que mais tem aqui no YouTube, tá? A maioria dessas cenas que eu trago aqui pra vocês, eu não baixo o filme pra trazer aqui. Eu literalmente pego a cena do YouTube, muitas vezes em boa resolução, escrevo a legenda e trago aqui pra nós analisarmos. Mas eu quero te desafiar a você fazer isso. Por quê? Porque se você começar a plantar imersão dentro dos seus estudos, quando eu falo aqui sobre imersão, o que eu estou dizendo? Você conduzir os seus estudos, você conduzir o seu envolvimento com o inglês dentro das 4 habilidades. Você conduzir os seus estudos, tudo isso aqui que você tem estudado, conduzir ao ler bastante, escrever bastante, ouvir bastante e falar bastante. Se você gastar um tempinho cada dia da semana em uma determinada habilidade, em uma dessas 4 habilidades, você vai ver a diferença que vai fazer dentro dos seus estudos. Mas você precisa se desafiar dentro dessa jornada. Quando nós falamos aqui, gente, estudem com legendas em inglês, estudem sem legendas, se desafiem. Por quê? Porque quando você faz isso, quando você conduz os seus estudos ao desconforto, entenda, o crescimento está na zona de desconforto. Não pense que simplificando, facilitando tudo, você vai aprender. Você precisa realmente conduzir os seus ouvidos ao desconforto. Aqui na internet, aqui no YouTube, aqui na plataforma do YouTube, tem muita coisa boa para você consumir. Há muitos canais de entrevistas. Há muitos canais aqui que postam discursos das pessoas. Inclusive, nós vamos começar aqui a trazer muitos discursos para nós analisarmos aqui também, para trazer um pouco desse lado espontâneo das pessoas falando em público em inglês. Nós temos muita coisa para analisarmos juntos aqui no canal, mas eu não queria que você apenas ficasse dependente disso, porque tudo que nós trazemos aqui é puramente aleatório. Eu costumo falar que a aleatoriedade é um dos principais vilões que impedem muita gente de aprender inglês da vida real. Por quê? Porque as pessoas ficam tão engessadas a apenas isso aqui, a apenas o modo confortável. Eu quero aqui recomendar uma aula para você assistir aqui do canal, para mudar a sua perspectiva sobre como imergir no inglês. O nome do vídeo, o nome da aula, eu publiquei aqui, se eu não me engano, em dezembro ou na primeira semana de janeiro. O nome da aula é Como Imergir no Inglês. Você vai vir aqui no canal e você vai procurar lá, Como Imergir no Inglês. Isso aqui é mais importante do que qualquer aula com filme e série que você assista aqui no canal, tá? Quando você entende como você imerge da maneira correta dentro do inglês, você vai começar a prezar pelo seguinte: você não vai apenas focar os seus estudos em apenas assistir aulas. Você vai começar a conduzir o seu universo ao seu redor a um total envolvimento com o inglês. Quando a gente fala sobre isso, eu falo sobre você literalmente converter todo o seu universo ao inglês. Então, você gosta de ouvir podcast? Comece a ouvir podcast em inglês. Você gosta de ouvir música todos os dias? Comece a ouvir músicas e ler as legendas, ler as letras, tentar cantar junto. Comece a exercitar isso todos os dias para você ver. De repente, você gosta de ler muito, ler em português. Faz o seguinte, converte essa ação para ler em inglês. Se você começar a ler todos os dias, automaticamente o seu vocabulário vai expandir. De repente você está aqui me assistindo e você quer aumentar o vocabulário, mas se você não investe em leitura, dificilmente isso vai acontecer. Outra coisa que pouquíssimas pessoas gostam de fazer hoje é escrever. Você quer evoluir sua escrita, seu lado gramatical? Eu falo que a gramática é uma coisa muito importante dentro da língua, mas se você não buscar escrever, não buscar desenvolver isso, você vai ficar sempre engessado no lado de eu quero só mais coisas novas. Você não vai praticar aquilo que você já conhece. Então, busque se envolver também com a gramática. Faça um desafio. Escreve aí no papel tudo o que você fez hoje em inglês, com suas palavras, sem Google Tradutor. Com suas palavras, o que você é capaz hoje de escrever sobre você?
o que você consegue falar de modo natural sobre a sua semana? O que você consegue falar de modo natural sobre o que você vai fazer nesse ano de 2023? Quando a gente fala sobre estudar o inglês da vida real, é sobre isso. É sobre você fazer com que tudo isso aqui que a gente apresenta nas aulas, isso se torne parte da sua realidade. Que você consiga se expressar com clareza, com segurança, com naturalidade, com espontaneidade. Quando a gente fala aqui sobre fluência, entenda uma coisa, a fluência não é saber tudo. De repente você pensa que fluência é literalmente dominar todas as palavras do inglês. Esquece, isso não vai acontecer. Fluência significa literalmente, procura aí no Google, digita lá no dicionário. Fluência significa característica daquilo que flui. Característica daquilo que é natural e espontâneo. Se você começar a conduzir o seu inglês, a você realmente mergulhar até o ponto de você falar com naturalidade, compreender com espontaneidade, missão cumprida. Você vai conseguir ter a liberdade de pisar em qualquer ambiente desse mundo e conseguir entender a língua inglesa com facilidade. Talvez você pense que você está estudando inglês para lidar com nativos. Eu quero falar para você, no mundo existem muito mais não nativos falantes do que nativos. Muito mais. O triplo de gente é gente que não nasceu em solo britânico, em solo americano, mas fala inglês. Quando eu tive a experiência de ir para fora no ano passado, eu tive a experiência de me conectar com várias pessoas de vários países que falam a língua inglesa, mas não são britânicos nem americanos. Gente do México que fala inglês, gente da Espanha que fala inglês, gente de Portugal que fala inglês, gente da Alemanha que fala inglês. E aí você começa a entender que a língua é o que nos conecta. Você não estuda para falar como um nativo, você estuda para falar como um bilíngue. Entenda uma coisa, você sempre vai carregar o sotaque brasileiro. Por quê? Porque isso faz parte da sua identidade. Você sempre vai carregar isso. Então não busque carregar um peso do eu preciso falar igual nativo. Mas nativo de onde? Não, o que você precisa, na verdade, é perder o medo de falar, realmente destravar isso na sua vida. Essa é uma das razões do porquê que nós temos falado tanto sobre destravar o inglês, porque antes de você destravar o inglês, você precisa destravar a sua mentalidade. Você precisa destravar que você é capaz de aprender absolutamente qualquer coisa que você quiser. Talvez você está aqui me assistindo e você pensa assim, eu tenho dificuldade em um monte de coisa, por isso que eu não consigo aprender. Olha, dificuldade é apenas um sensor que mostra aquilo que você ainda não dominou. Se você ainda não dominou o lado prático do inglês, o lado do falar, o lado do compreender, o lado do ouvir, o lado do escrever com naturalidade, ler com naturalidade, você precisa desenvolver isso apenas. Não tem outro segredo. Tudo que você olha para si hoje, você fala assim, isso é difícil. É difícil até o ponto em que você se acostuma com aquilo. Depois que você se acostuma, a palavra-chave é, você se familiariza. Tudo aquilo que eu ensino para vocês, gente, é porque eu estou familiarizado com isso. Todas essas palavras aqui que eu ensino, que eu passo aqui, tudo isso aqui, talvez você possa pensar, poxa, é coisa pra caramba, como que ele fez pra decorar, pra guardar isso? Eu não fiz nada além do normal. Ler milhões de vezes, ler livros todos os dias, ouvir muito todos os dias, assistir filmes em inglês todos os dias. Quando você conduz o seu universo ao inglês, olha, eu quero falar pra você, qualquer coisa você é capaz de aprender. E outra, o inglês pode ser apenas a primeira língua que você vai aprender e se tornar fluente. Isso vai abrir portas para você aprender muitas outras línguas. E você não faz ideia aonde que isso pode te levar. As experiências que você pode vivenciar aprendendo essa língua inglesa. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque nós estamos aqui montando um grupo para ir fazer intercâmbio em Malta em 2024. Nós estamos montando um grupo, o primeiro grupo de intercâmbio, para quem quer estudar comigo, ir para fora, viajar na Europa. Nós vamos passar 15 dias em Malta, em outubro de 2024. Fica aqui o meu convite para você. Se você quiser apenas conhecer, sem compromisso algum, se você quiser conhecer como que vai funcionar esse projeto, nós escolhemos Malta porque é um dos destinos mais baratos do mundo para fazer intercâmbio.
Você vai fazer o seguinte, se você tem interesse em conhecer, aqui na descrição desse vídeo, eu coloquei o link lá, Intercâmbio na Europa. Você vai clicar nesse link, você vai cair dentro do grupo. Lá, eu e minha equipe vamos explicar para você como que será essa experiência. Então, você que tem interesse em conhecer, em fazer intercâmbio, em viver essa experiência de se conectar com o inglês da vida real, vai aqui no link da minha descrição, clica lá, cai para dentro do grupo. Lá nós vamos explicar todos os detalhes. E eu não posso terminar essa live, não posso terminar esse vídeo de hoje sem falar para você que a jornada do Zero à Fluência está com as inscrições abertas. Para você que não sabe o que é a jornada do Zero à Fluência, eu vou explicar aqui para você da melhor forma possível. A jornada do Zero à Fluência é um ecossistema de imersão para você que tem um anseio, o sonho de imergir nas 4 habilidades do inglês. Para você que quer aprender a ouvir, ler, escrever e principalmente falar. É só para você que quer desenvolver essas 4 habilidades. Tem muita gente que me manda mensagem: ah, Murilo, eu quero entrar no seu curso, mas eu quero saber se eu vou aprender a falar. É óbvio que você vai aprender a falar. Você vai aprender a falar se você aprender a repetir, se você aprender a seguir todas as técnicas que eu utilizei comigo, porque eu literalmente coloquei tudo o que funcionou comigo dentro dessa jornada, todo esse processo de envolvimento, de imersão. Talvez você pense que eu precisei ir para fora para aprender. Eu não fui para fora para aprender, não fiz intercâmbio para aprender, não fui morar fora para aprender inglês. Eu quero te mostrar um caminho que eu corri e que é possível para você também. Eu aprendi inglês aqui no Brasil, estudei em escola pública, passei por situações terríveis, mas eu aprendi inglês e eu sei que você também pode aprender. Mas eu quero te mostrar todas essas chaves, tudo que eu apliquei comigo e com os meus alunos desde 2012. Para quem não sabe, eu sou professor desde 2012, mais de 10 anos dando aula. Tudo o que a gente ensina dentro da jornada do Zero à Fluência são coisas testáveis, coisas que nós já aplicamos com muitas pessoas e tem funcionado até hoje com centenas de pessoas que estão aí dentro da jornada do Zero à Fluência. A média para você se tornar fluente dentro da jornada do Zero à Fluência é de 18 meses. Há pessoas aí que a gente começou a estudar em janeiro do ano passado. Em agosto, setembro, a gente já estava fazendo aula 100% em inglês, conversando com naturalidade, com facilidade. Por quê? Pessoas que emergiram no inglês da maneira correta. Então, de repente, você está aí patinando no inglês há anos. Se você está estudando inglês há mais de 5 anos, eu sinto em te dizer, mas você está estudando errado. Ah, Murilo, mas é que eu estudo devagar mesmo, é que eu demoro para compreender. Mas você pode simplificar muito mais esse processo e acelerar a vivência dos seus sonhos. Mas para isso, você precisa conhecer a jornada do Zero à Fluência. E eu quero falar isso aqui para você. De repente você não quer entrar, você não quer se inscrever, você não quer fazer parte, mas pelo menos clique no link para conhecer a jornada do Zero à Fluência. Vai aqui no link da minha descrição, teachermurilo.com/do Zero à Fluência, leia tudo o que contém dentro dessa jornada. Nós criamos um ecossistema de imersão para a pessoa realmente entrar lá, aprender todas as estruturas, fazer inúmeras atividades, ter contato direto comigo. Quem é meu aluno, está aqui me assistindo, sabe, as pessoas fazem exercícios, atividades e mandam diretamente para mim. Eu dou feedback, eu dou suporte, eu estou conectado com cada aluno dentro dessa jornada. Então, o processo não é você estar sozinho, o processo é você estar acompanhado. Talvez o seu inglês ainda não explodiu porque você está tentando fazer tudo sozinho. Então eu quero te ajudar nessa jornada, eu quero estar com você nessa e realmente ressignificar o modo na qual você estuda inglês nos dias de hoje. Eu quero te garantir, você não faz ideia das experiências que você pode vivenciar após você dominar a comunicação dentro do inglês. Então eu quero te convidar, clique no link teachermurilo.com/do Zero à Fluência e vem conhecer a jornada do Zero à Fluência. Esteja junto comigo nessa. Eu quero aqui finalizar essa live de hoje, finalizar essa aula. E eu quero deixar esses 2 recados muito importantes. Primeiro, você que tem o sonho de fazer intercâmbio comigo, fica até o final, hein? Intercâmbio na Europa. Você que sempre teve o sonho de estudar fora, de se desenvolver no inglês da vida real, viver essa experiência de se conectar com nativos, chegou a hora de você embarcar comigo para Malta. Serão 15 dias de imersão em um dos países mais lindos da Europa. O intercâmbio vai acontecer em outubro de 2024 e nós já estamos montando um grupo para quem tem interesse em participar dessa experiência
conosco. Nós criamos um grupo lá no WhatsApp para compartilharmos todas as informações e explicar como que vai funcionar essa experiência incrível. O link está disponível aqui na descrição desse vídeo. Clique no link e embarque nessa jornada comigo. Eu tenho certeza que será uma das maiores experiências da sua vida. Bora lá? Você tem interesse em aprender inglês comigo? Não só aqui no YouTube com aulas aleatórias, mas eu quero dizer de modo gradativo, partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se liga só no recado especial que eu tenho para te dar. Quem me chamar no WhatsApp, eu vou oferecer uma condição especial para entrar no curso do Zero à Fluência, o meu curso completo. Uma condição de boleto parcelado. A última oferta que eu vou fazer para você vir estudar comigo dentro dessa jornada do Zero à Fluência é a seguinte: por apenas 12 vezes de R$100, parcelado via Pix ou via boleto, você vai poder embarcar comigo dentro desse curso com acesso vitalício. Só que essa oferta é por tempo limitado. Para você garantir essa oferta, você vai vir aqui no link da descrição e vai me chamar no WhatsApp. É simples. E para concluir, se por acaso você está aqui me assistindo e você ainda tem dúvidas, será que o método do professor Murilo realmente funciona? Ou talvez você está pensando assim: será que eu realmente vou aprender dessa vez? Será que eu realmente vou aprender a conversar, a entender coisas em inglês? Eu gostaria que você assistisse nesse exato momento alguns depoimentos de alunos que estudaram conosco desde 2020 para cá. Se liga só. Minha jornada em inglês começou há 3 anos atrás, quando eu vim morar em Nova York. Eu moro em Londres. Eu moro aqui em Dubai, nos Emirados Árabes. Eu vivo e trabalho aqui em Portugal. Eu moro em Massachusetts, United States. O Teacher Murilo, ele foi realmente a peça-chave para mudar a minha vida com o inglês. Ele me ajudou demais, não apenas a melhorar meu inglês, que melhorou muito. Eu não tinha conhecimento nenhum a respeito de inglês. Comecei as aulas com o professor através de uma ótima didática, através de todo o acompanhamento dele. Eu não sabia nada. Eu só tinha aquilo que a gente traz do colegial. Eu acreditava que não era capaz de avançar ou de aumentar o meu nível. Sempre tive muita dificuldade para aprender a língua. E aí que aconteceu que eu tinha muito medo de falar inglês, eu era muito insegura. E ele começou a me apresentar o inglês de uma forma totalmente diferente, como eu nunca tinha visto, como eu nunca tinha estudado. Me ajudou bastante no meu inglês, me ajudou a impulsionar o meu inglês, deu aquela viradinha de chave que estava precisando ser dada. A excelência, a alegria, o prazer e a metodologia que ele usa. Tem sido uma experiência maravilhosa ter as aulas com o Teacher Murilo. Ele é muito atencioso. Sempre que você precisa, ele tá ali para te ajudar. E com ele, com o Murilo, eu aprendi o inglês de uma forma mais simplificada, mais fácil. E ele me mostrou o quão é simples, prático e divertido de aprender inglês. As aulas são muito divertidas, didáticas, e ele é muito carismático também. Então a aula flui de uma forma muito leve, muito tranquila. E a metodologia dele de ensino é algo diferente de tudo que eu já havia visto antes. Existirão momentos difíceis, não é uma jornada fácil. Mas vai ter dias que você vai acordar motivado, vai ter dias que você vai falar: eu vou falar inglês. E hoje eu tenho a oportunidade de ser também um professor de inglês. Eu tenho trabalhado como professor de inglês. E ele me incentiva até hoje a dar aulas de inglês. Isso aí deve ser porque ele tem um coração muito grande. Hoje me sinto totalmente confiante para argumentar, para falar com qualquer pessoa em inglês. E hoje em dia, perceber a minha evolução, ver que eu reconheço em frases, em músicas, é muito gratificante. E é algo assim que é incrível quando você começa a ver os resultados. Se eu falar errado, tá tudo bem, porque faz parte do processo. Acho que uma das maiores lições que eu aprendi com ele. Hoje posso me considerar fluente na língua inglesa
graças à dedicação que o professor teve comigo. E hoje eu consigo assistir um filme, uma série, não preciso estar colocando o filme dublado. Ah, você só tem 3 meses de estudo? Sim, eu só tenho 3 meses de estudo, por incrível que pareça. E consegui entender coisas que antigamente eu tinha que mandar para uma pessoa traduzir para mim. Então isso é algo prazeroso, é algo que eu tenho prazer e eu tenho orgulho de mim. E é isso que importa, nunca desistir. Se eu vou conseguir, eu sei que você vai conseguir também. Eu vim aqui afirmar que você é capaz sim de aprender inglês. Só precisa ter o curso certo. Não desista. Essa é a palavra de alguém que um dia já desistiu e agora decidiu se aprofundar. Foram fundamentais para eu estar aqui hoje. Então realmente super recomendo as aulas dele. Eu indico ele para qualquer pessoa que queira aprender realmente, de verdade, o inglês. É com ele. Teacher Murilo não tem pra ninguém. É o melhor que eu já conheci até hoje. Eu fiz e recomendo. E com toda certeza eu indicaria ele de olhos fechados. E querer que outras pessoas também sintam isso que eu senti e conheçam o inglês da forma que eu conheci. Muito obrigado, Teacher Murilo. Valeu, agradeço. Valeu, Teacher Murilo. Você é um cara incrível. Um beijo, teacher. And if I could give you some advice, I would say learn English. That's very important for your future. Especially when you have somebody like Teacher Murilo by your side. Thank you so much, Murilo. I really appreciate you. So, all I have to say is thank you, Murilo. And I'm so proud of you. Obrigada, viu? Estamos juntos nessa jornada. Tudo o que você viu até aqui é um reflexo, um impacto que um bom método pode causar na vida das pessoas. E eu sempre acreditei que a jornada de aprendizado do inglês, ela precisa, acima de tudo, ser uma coisa prazerosa. Uma coisa que automaticamente te gera empolgação. Uma coisa tão motivante a ponto de te conduzir a uma jornada passo a passo em direção à fluência. E não é sobre um método secreto, não é sobre uma fórmula mágica para aprender inglês. Não é sobre isso, porque isso não existe. Dentro dessa jornada de aprendizado, do zero à fluência, eu quero segurar na sua mão e te conduzir passo a passo e te mostrar que não importa de onde você vem ou para onde você está indo, qualquer pessoa que estuda do jeito certo pode se tornar fluente no inglês. E se você está aqui me assistindo e você tem o sonho de aprender inglês para poder viajar, morar fora, crescer profissionalmente, conseguir conquistar a sua liberdade para se conectar com qualquer pessoa ao redor do mundo. Se você quer isso para você, se você quer vivenciar experiências semelhantes às que você viu aqui, se você quer também estudar comigo, fazer parte de uma jornada que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado no idioma, se você entende, não, isso é para mim, eu quero, eu vou, eu consigo, eu posso. Se esse é o momento, se essa é a hora de você embarcar em uma jornada sólida, eficiente, que tem conduzido dezenas, centenas de pessoas em direção à fluência, se você entende isso, se você tem clareza disso, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui embaixo, no link da descrição, teachermurilo.com/do zero à fluência, ou no link do comentário fixado logo abaixo. Lá estão todas as informações sobre a jornada do zero à fluência. Além disso, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa jornada, dentro desse link, lá dentro da página, vai ter um link que vai te encaminhar para o meu WhatsApp, onde lá você vai falar diretamente comigo. Então, corre aqui no link teachermurilo.com/do zero à fluência. Chega de procrastinar, chega de deixar para amanhã, chega de deixar para depois. Esse é o momento, essa é a hora. Embarque nessa jornada rumo à fluência e vamos juntos. Portanto, antes desse vídeo terminar, clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá! É isso aí, gente! As inscrições estão abertas. Eu quero te convidar a você conhecer a jornada do zero à fluência. Para quem tá aí pensando, né? Ah, é um método mágico, né? Eu realmente vou aprender inglês com essa fórmula secreta? Não, gente, olha, eu quero falar para você. Não é um método mágico. É um método que exige disciplina, é um método que exige constância, contato,
envolvimento, muita prática, muitos exercícios, mas é uma metodologia que vai te fazer realmente você se envolver, mergulhar nas 4 habilidades. Para quem me perguntou, as aulas elas não são ao vivo, ok? São cerca de 400 aulas, 430 aulas atualmente na jornada. Cerca de 150 horas de conteúdo, mais ou menos. Semanalmente nós estamos atualizando aulas, acrescentando conteúdo, aperfeiçoando cada vez mais a metodologia. Assim que você entra nessa jornada, você literalmente vai poder acessá-las e estudá-las quantas aulas você quiser por dia. Então eu quero que você entenda, nessa jornada, quem faz o ritmo é literalmente você. Você vai fazer o seu ritmo nessa jornada. Você vai governar os seus estudos, você vai literalmente ter a disponibilidade de estudar a hora que você quiser, o horário que você quiser, o dia que você quiser, e você não vai ficar preso a um dia fixo, um horário fixo. Literalmente você tem essa liberdade. Para quem não sabe, o método ele foi desenvolvido para pessoas de qualquer nível. Talvez você veja ali a palavra do zero à fluência e você fica pensando assim, eu não quero começar do zero. Você não precisa começar do zero, você pode começar do nível em que você sinta seguro. Você pode fazer o teste de nível lá dentro do curso, você pode perceber em que nível que você tá, o que você precisa aprender, o que você precisa renovar, o que você precisa relembrar, tá tudo bem. Esse curso, essa jornada do zero à fluência, foi desenvolvido para você também que tem o sonho de viajar para fora. Para você que tem o desejo de um dia morar em outro país. Atualmente nós temos muitos alunos que moram em outros países que falam a língua inglesa como língua oficial. São pessoas que têm aperfeiçoado cada dia o quesito aprender a conversar com nativos. Você viu aqui os comentários, os depoimentos, né? Muitos alunos moram fora, muitas pessoas têm aprendido a como lidar com nativos. Talvez você está aqui em dúvida, não vou fazer, não vou entrar porque eu acho que não vai me ensinar a conversar. Errado da sua parte, você vai aprender a falar, você vai aprender a compreender. Então eu quero que você entenda que o objetivo da jornada do zero à fluência é literalmente destravar o seu speaking, destravar o seu listening e te ajudar a crescer cada vez mais dentro do inglês. Para você que anseia, por exemplo, em crescer profissionalmente e sabe que o inglês fará uma grande diferença dentro do seu trabalho, é sobre isso, né? A jornada é para isso. Lá dentro você vai encontrar um conteúdo puramente organizado, que vai te conduzir a você ter um envolvimento disciplinado de estudo todos os dias. A jornada do zero à fluência é para todos, independentemente do nível em que você se encontra. Um grande detalhe que eu falo para todo mundo, se você tiver alguma dúvida específica, tá? Você pode comentar aí no chat ou me manda mensagem lá no meu Instagram, teacher.murilo, tá? Mas uma coisa que nós colocamos dentro dessa jornada como um grande diferencial é o seguinte: nessa jornada você vai poder literalmente ter contato diretamente comigo, tá? Falar comigo diretamente, tirar dúvidas comigo, enviar exercícios para mim. Você vai ter esse contato direto, aluno com professor. Todos os alunos que entrarem agora terão esse benefício do suporte direto, tá? Isso é uma coisa que a gente oferece enquanto a gente consegue, tá? Porque eu sei que daqui a pouco vai entrar muitas pessoas e eu não vou realmente dar conta disso. Aí a gente vai dividir por equipes, mas eu quero que você entenda, a partir do momento que você entrar nessa jornada, eu vou segurar na sua mão e te ajudar passo a passo em direção à fluência. Então eu quero que você entenda, você não estará abandonado. Estou estudando de modo autodidata aqui sozinho. Não. Eu estarei aqui para te ajudar. Eu estarei aqui para te dar dúvidas, para te dar feedback, para corrigir, aconselhar. Então eu literalmente vou segurar na sua mão e te ajudar em cada passo em direção à fluência. Além disso, você vai fazer parte de um grupo, uma comunidade de estudos lá no Telegram. O grupo da comunidade Rumo à Fluência é um grupo onde estão todos os alunos que estão na jornada do zero à fluência. Lá as pessoas compartilham dúvidas, perguntas. Eu também estou dentro desse grupo respondendo, dando dicas, sugestão, aconselhando, esclarecendo assuntos sobre o inglês. Então eu posso concluir que nessa jornada você não estará sozinho. Murilo, eu gosto de me envolver com o inglês, eu quero me envolver com o inglês da vida real. Nós construímos a plataforma exatamente para que você se envolva com o inglês da vida real. Então dentro da jornada vai ter vários tipos de aula. Talvez você pense assim, é o mesmo que o YouTube? Obviamente que não. Por quê? Porque aqui no YouTube é puramente aleatório. Aqui no YouTube não tem aulas nível fácil, aulas nível intermediário e aulas nível avançado. Não tem.
Aqui é puramente aleatório. Talvez você está aqui me assistindo já faz anos e você ainda não é fluente, porque talvez você esteja só patinando nesse conteúdo aleatório. Ele te ajuda a expandir vocabulário, ajuda em vários quesitos, mas não te sustenta a longo prazo, se você se basear apenas na aleatoriedade. Muita gente me pergunta, Murilo, no seu curso, como são as aulas? As aulas são de vários formatos. Tem aulas com filmes, séries, músicas? Tem. Mas o foco é o conteúdo gradativo. Nós literalmente ensinamos, quando eu falo nós, é eu, tá? Eu literalmente ensino todas as estruturas do inglês, desde o mais fácil até o mais avançado. Desde o mais básico, desde o mais simples. Eu te ensino a como criar perguntas dentro do inglês, a como criar respostas, a como responder e como se habituar com cada verbo. Se você quer ter esse domínio de vocabulário, falar inglês com naturalidade, com espontaneidade, é sobre isso, tá? Nessa jornada, acima de tudo, você vai encontrar uma trilha organizada que vai te ajudar e te guiar desde o mais básico até o mais avançado. Então, literalmente, você vai encontrar aulas ensinando absolutamente todas as estruturas do inglês, tá? Então, eu quero deixar isso claro, né? Que o propósito da jornada não é apenas ser eficiente, né? O propósito é realmente ser divertida. Um grande detalhe que a gente fala muito, né, sobre a jornada do Zero à Fluência, é que é uma jornada que você vai ter acesso vitalício. Como assim, Murilo? Eu vou precisar renovar o curso? Não. Você vai ter acesso vitalício, para sempre, tá? Literalmente para sempre. Você vai entrar no curso e você vai ter acesso ao curso para sempre. As aulas atualizadas. Por quê? Porque toda semana a gente está atualizando coisas, inserindo coisas, melhorando o curso. Você vai entrar e vai ter acesso a tudo isso atualizado. Então não existe prazo para você concluir. Ah, você tem que terminar em 2 anos. Não, não é isso, tá? A gente fala de 18 meses, que é a média para você alcançar a fluência. Mas você vai ter acesso ao curso para sempre. Então, sempre que você precisar, você vai poder voltar, revisar, reassistir por tempo indeterminado. E quando você concluir todas as aulas, você vai receber um certificado. Detalhe, você pode estudar pelo celular, você pode estudar pelo computador, você pode assistir pelo aplicativo, baixar, projetar na TV. Então, eu quero que você entenda tudo isso, gente, todo esse acesso vitalício, tudo isso aqui que eu falei sobre a jornada do Zero à Fluência, né? Nós estamos reduzindo esse valor do curso exatamente a 12 vezes de R$100. E você pode parcelar isso não só no cartão de crédito, mas você pode também parcelar isso no boleto ou no Pix. De repente você quer fazer um Pix de R$100 todo mês ali por 12 meses, tá? Depois que você finalizar os pagamentos, você vai ter o curso para sempre. Olha, essa é uma oportunidade que nós estamos abrindo pela última vez. As pessoas estão entrando, as pessoas estão aprendendo e, consequentemente, como o preço das coisas sobe, né, anualmente, provavelmente a próxima turma que a gente abrir já vai ser um valor um pouquinho a mais, porque realmente a jornada se valorizou muito. Quando nós começamos a jornada do Zero à Fluência, tinha em torno de 180 aulas. Hoje nós temos mais de 400, o que significa que o curso se valorizou muito. Então, provavelmente essa seja a última vez que nós vamos abrir essa opção de 12 vezes de R$100. Então, você que tem interesse em embarcar na jornada do Zero à Fluência, né? Ó, eu vou fazer uma conta aqui só para você entender melhor. Se você pegar as 430 aulas que nós temos na jornada e você dividir isso, você pegar o valor vamos pegar o valor do curso aqui, né? Eu falei aqui 12 vezes de R$100, R$1.200. E você dividir isso pelas 430 aulas, você vai ter um valor de R$2,79. R$2,80 por aula. Para você entender o quanto que é valioso cada conteúdo que tem lá dentro. Gente, são aulas muito explicativas, diretas ao ponto, sem enrolação, sem encher linguiça. Por isso que eu falo, a jornada do Zero à Fluência é uma jornada que vai mudar a sua perspectiva em relação ao inglês. Talvez aqui você ainda se sente inseguro, né? Poxa, quero saber se eu vou gostar das aulas, se eu realmente vou aprender. Não tem problema, nós temos uma garantia de 7 dias. Você pode entrar, testar, não gostei, não tem problema, eu devolvo o seu investimento, tá? Você não vai perder absolutamente nada. Mas eu quero saber o seguinte, se você tem aprendido alguma coisa dentro dessas aulas aqui, com filmes, séries, músicas, textos, eu tenho certeza absoluta
que você vai avançar muito mais dentro da jornada do Zero à Fluência. E não se preocupe, nós oferecemos essa garantia de 7 dias, você poderá treinar, testar, estudar, e não tem problema algum caso você não se identifique com o método, tá? Não tem problema algum caso você entre lá e fala, não gostei. Não tem problema, tá bom, a gente devolve o investimento e tá tudo bem. Pessoal, o meu intuito de fato é que vocês realmente saiam do nível médio e subam para o nível intermediário, não, extraordinário. Extraordinário. O que significa extraordinário? Além da média, fora da média, que você saia dos métodos comuns de enrolação e você realmente aprenda o inglês da vida real. Eu quero aqui concluir dizendo o seguinte: eu quero ser o seu último professor de inglês. Se você me der essa honra, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de embarcar no último curso de inglês da sua vida. Para você fazer parte dessa minha primeira turma de 2023, começar o ano com um pé direito, está aqui a oportunidade. Vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com/do Zero à Fluência e embarque nessa jornada comigo. Eu quero dizer, depois que você embarcar nessa jornada, eu posso te garantir, o seu inglês jamais será o mesmo. E aí, qual será o seu próximo passo? Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as 4 habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? As inscrições estão abertas para a jornada do Zero à Fluência, um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Nessa jornada você vai fazer parte de um grupo exclusivo de alunos, onde eu acompanho cada aluno individualmente. Nessa jornada eu serei o seu mentor, o seu professor e te ajudarei em cada passo dentro dessa jornada rumo à fluência. Por apenas 12 vezes de R$100 no boleto parcelado, você vai poder embarcar nessa jornada com acesso vitalício. Chegou a hora de você aprender o inglês da vida real de modo gradativo, sair desse modo de conteúdo aleatório da internet. O link para se inscrever se encontra aqui na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/do Zero à Fluência. Você que tem interesse em parcelar até 12 vezes de R$100 no boleto ou Pix, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link lá dentro dessa página, você vai encontrar um link que vai te encaminhar diretamente para o meu WhatsApp. Lá você vai falar diretamente comigo e vamos embarcar nessa jornada do Zero à Fluência. Portanto, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade de você construir a sua fluência do modo mais divertido, mais eficiente possível. Eu quero te ajudar nessa jornada do Zero à Fluência. Clica no link aí e eu te espero do outro lado. Bora!